noite. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. E para quem me conhece, também é Henrique. Não mudou, até hoje não mudou ainda. Tá? Nós, principalmente eu, de que estamos retornando aqui a essa casa depois de 4 anos, né, de pandemia, após a pandemia, né, onde nós ficamos ausentes. Tá? E é com muita alegria que a gente volta hoje. E, enfim, retomando o contato com uma série de pessoas que a gente já conhecia e passando a conhecer outros e outras a partir de agora. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre um texto desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de autoria do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier, né? E nós vamos conversar um pouquinho, tá? Eu acho que como introdução nós poderíamos dizer o seguinte: Kardec, né, lá atrás já dizia que se houver alguma dúvida entre ciência e religião, sigamos a ciência. Damos preferência à ciência, né? E é graças à ciência que nós estamos aqui hoje. Então, Kardec já lá em 1857, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele já antevia que nós devíamos tomar vacinas. Se é a ciência que vai nos ajudar. Então, entendimentos pessoais à parte, né, a gente acha que é sempre bom, né, não faz mal nenhum. Bom, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Pessoal minha. O nosso tema de hoje, né, é o seguinte: tem como título Aproveitemos. E ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 48. A frase é extremamente curta, né? E diz o seguinte: e destas coisas sois vós testemunhas. Evidentemente é uma frase que precisa ser inserida aqui no contexto onde ela foi dita, porque senão a gente fica, ok, somos testemunhas do que? De quem? Que fato que aconteceu, né? Então lá em Lucas, né, no Evangelho de Lucas lá, né, nós temos de que o capítulo 48 é o último capítulo do Evangelho de Lucas, né? E nesse final, né, de que ele está relatando a ressurreição de Cristo, né? Que quando Cristo aparece, a Madalena, a Maria, Joana estão lá, e depois os apóstolos não reconhecem. Eu nem vou fazer comentário sobre machismo, né? Mas a coisa é muito antiga, né? Ou seja, os apóstolos, homens, não reconheciam que 3 mulheres simples pudessem ter sentido, visto a figura de Cristo ressuscitado. Depois ele se apresenta aos apóstolos, tal, né? Aí a gente tem a figura de Tomé, que queria ver na mão, nos pés, as marcas para ver se era Cristo mesmo, né? Sou igual a São Tomé, só acredito vendo, né? É a expressão que ficou depois, né? Entendeu? E aí então Cristo começa a falar, toma um lanche com eles lá, tal, etc. E começa a dizer, né, exatamente de tudo aquilo de que ele tinha aqui providenciado, que ele tinha feito, que ele com os seus apóstolos, né, mas principalmente ele tinha feito o que tinha desenvolvido, né? Aí é que entra essa frase: e dessas coisas vocês são testemunhas, quer dizer, vocês acompanharam, vocês viram tudo aquilo que eu fiz. Eu não estou dizendo que qualquer as coisas de sem comprovação, eu não estou usando aqui um termo bastante popular, eu não estou falando abobrinha aqui, né? Vocês todos vivenciaram comigo
e são minhas testemunhas, né? Então é por isso que tem o título de Aproveitemos, né? Por que aproveitemos? Aproveitemos todas as oportunidades, por menores que sejam, para que a gente possa praticar algum tipo de bem, por mínimo que seja, por menor que seja a oportunidade, tá? Se a gente pode, se a gente tem esta condição, a gente deve aproveitar, né? Eu vou dar uma lida aqui nesse texto aqui, de que é extremamente rápido, né? Para que todos nós que tenhamos exatamente a mesma ideia daquilo que está dizendo essa mensagem de hoje, né? Então ele diz o seguinte, que Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Com 3 anos, a história nos diz de que foi dos anos 30 dele até os 33, né? Foi quando ele desenvolveu tudo isso que nós estamos seguindo até hoje, né? Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, os 12 apóstolos, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, o óbolo da viúva, que a gente já discutiu algumas vezes aqui, certo? Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz do grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma era um dinheiro da época, certo? De uma dracma perdida, forma um ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. De tudo isso são os testemunhas em nossa condição de beneficiários, ou seja, tudo aquilo, né? Ou seja, em 3 anos ele ensinou tudo isso. Depois ele deu uma lição do grão de mostarda. Tudo coisas pequenas, né? É por isso que o texto que diz exatamente isso. Aproveitemos as oportunidades. As oportunidades estão à nossa disposição todos os dias, a cada momento, por menor que sejam, né? Por menor que a gente ouça alguém, né? Que a gente tenha uma palavra de conforto, de carinho para alguém, né? São coisas às vezes mínimas que a gente faz até muitas vezes imperceptivelmente, quer dizer, é natural que você se comporte daquele jeito, né? Mas isso provavelmente ou certamente estará trazendo um bem muito grande para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Emmanuel aqui diz o seguinte: em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Ou seja, vamos pensar um pouquinho, vamos nos atermos um pouquinho, né, ao sentido de uma vida em comum, de uma comunidade, né? Vamos deixar de ser um pouquinho egoístas, né, e pensarmos no todo, né? Porque a gente tem esta aqui condição, né, de pensarmos, enfim, em todos aqueles de que mais proximamente convivem conosco, né? E depois, enfim,
nós somos iguais, né? A nossa vida é igual a... Alguém aqui, por um acaso, alguma vez que na vida pegou com uma pedrinha chata e jogou numa lagoa, não? E ela vai formando ondas, né? E a gente vive num mundo de ondas. Você tem a onda menorzinha, que é aquela da sua família, da sua intimidade mais próxima, né? E depois isso vai se alastrando, né? Tem muita gente que quer resolver os problemas do mundo. É muito difícil resolver os problemas do mundo. Agora, se cada um de nós resolvermos os nossos problemas pessoais, nós estamos resolvendo os problemas do mundo. Não é isso? Ou seja, eu quero resolver o problema porque lá não sei aonde tem gente morrendo de fome. É muito difícil a gente resolver um problema desse, cada um de nós, né? Mas se nós conseguirmos amenizar o sofrimento daqueles que estão bem próximos a nós, nós estamos ajudando a resolver os problemas do mundo. E é isso que a gente precisa entender, né? É isso que a gente precisa praticar, né? As coisas simples, né? As coisas muito sofisticadas, elas têm o seu tempo de acontecer. Mas aí nós aqui que somos simples, né? Devemos sempre aproveitar as oportunidades menores, as oportunidades mais simples, para que a gente possa praticar os ensinamentos cristãos, né? Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, né? Amar os inimigos, né? Praticar a caridade, né? Que Paulo que já dizia que fora que da caridade não há salvação. É uma frase célebre de Paulo essa, né? Entendeu? Não é uma frase, é um conceito, né? Ou seja, é um conceito transformado em uma frase, né? Mas é um conceito fantástico isso, né? E a gente precisa sempre ter esta consciência, né? De praticarmos, né? Porque se não praticarmos, nós vamos ser iguais às bibliotecas, cheia de livros, cheia de conhecimento, que não serve para nada, porque está tudo lá. Bom, mas tem todas as matérias do mundo estão lá. E daí? O que aquilo está trazendo de bom? Então, nós temos que praticar aquilo que nós sabemos, aquilo que está ao nosso alcance. Tá? E fazendo isso, a gente pode ter a certeza, a absoluta convicção que nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Absoluta certeza disso. Tá? Então, nós temos que ter a consciência, né? Precisamos aprender, né? Aprofundar os nossos conhecimentos, enfim, mas sempre voltados para o aspecto prático, ou seja, a prática de tudo aquilo que nós reconhecemos. Porque senão, daqui a pouquinho, a gente vai estar andando aqui na rua e alguém fala, a biblioteca andando aí, para que serve? Para nada. Porque é um conhecimento que você fica com você e não usa em benefício dos outros. Tá? Então, vamos ter isso em mente. As mínimas coisas, as coisas mais simples, elas têm uma importância fundamental para todos e qualquer um que conviva conosco, mais intimamente ou menos intimamente, mais próximo ou menos próximo. Todos nós podemos transformar o nosso ambiente onde a gente vive em um ambiente bem melhor, bem mais agradável, bem mais amorável, né? No sentido de amor, né? Tá? Do que a gente normalmente acha que é um problema dos outros. É um problema nosso sempre. Sempre e sempre.
Nós devemos sempre ter esta consciência que tudo aquilo que a gente esperar que os outros façam, a gente tem que fazer também. Seja de pela gente, seja de pelos outros. Tá? Então, o Emmanuel tem duas frases finais que, em todos os escritos do Emmanuel, né, a última frase, as duas últimas frases é onde ele condensa tudo, onde ele transmite todo o pensamento dele, né? Ele vai falando, depois lá no finzinho ele dá o fecho, né? E aqui ele diz o seguinte, expressão que está dele lá, precisamos que traduzir um pouquinho. Que fazemos das bagatelas, das coisas pequenas de nosso caminho, o que a gente faz com isso? Passa por cima, não olha, finge que não existe, enfim. Né? Então a pergunta dele, o que fazemos com as bagatelas de nosso caminho? Precisamos aproveitar, precisamos usar em nosso benefício, em benefício de toda a nossa comunidade. Né? E finalmente ele diz o seguinte, estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? É o resumo mais ou menos de tudo aquilo que nós estamos tentando que transmitir. Quer dizer, a gente tem oportunidade de fazer algo bom, mas nós estamos aproveitando essas oportunidades, né? Nós estamos praticando tudo aquilo de que a gente sabe, né? É isso que nós precisamos ter em mente, né? É isso que precisamos ter a mais absoluta consciência disso, né? Ok? Bom, nós vamos então finalizando essa nossa reunião. Eu particularmente agradeço muito a presença de vocês e volto a dizer, é um prazer enorme estar aqui de volta, né? Nós, eu, Júnior, a Ana que está ali, mas outras pessoas que eu não vou nomear, porque senão eu vou cometer alguma injustiça, mas nós estamos na casa há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Então é um prazer voltar à casa hoje recebendo vocês aqui para que a gente para que possamos, enfim, trocarmos ideias, enfim, sobre os conhecimentos que a gente deve compartilhar. Nós vamos então agradecendo a todos esses nossos bons amigos espirituais que sempre estão presentes, que estiveram presentes, preparando o nosso ambiente, que estão presentes, nos auxiliando, nos ajudando, nos indicando os melhores caminhos, trazendo o conhecimento possível para que a gente possa melhorar a cada dia. E nós vamos agradecendo ao nosso grande irmão Jesus por tudo aquilo que nós temos conseguido, por tudo aquilo que nós ainda vamos conseguir, por todo esse carinho, por toda essa amizade, por todo esse relacionamento amigável, gostoso, amoroso que nós temos com nossos parentes, com nossos amigos, enfim, com todos aqueles com os quais a gente convive. Nós vamos então dizendo que Deus esteja conosco hoje e sempre e nunca nos abandone, e que possamos todos voltarmos para as nossas casas com um coração mais leve, com muita felicidade, com muito desejo de praticar o bem, e que tenhamos todos bons sonos e bons sonhos para que a gente possa sempre trilhar o caminho do nosso progresso. Que assim seja. Muito obrigado pela presença, pela audiência, pela paciência, e segunda-feira nós vamos estar de volta. Alguém vai estar aqui de volta falando que não. Então, muito obrigado mais uma vez e por toda a presença de vocês aqui.